History. Boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma live do projeto Trilhas Literárias. Nós vamos começar daqui a 2 minutinhos. Eu entrei aqui agora só para dar um oi para vocês. Meu nome é Tatiane Garcia, sou mediadora de leitura do projeto Trilhas Literárias e hoje nós estamos com a Cleo Busato. Vai ser uma conversa muito interessante. Daqui 2 minutinhos nós vamos começar. Boa noite a todos. Já vi que entrou uma pessoa. Obrigada, Marisol, por estar aqui com a gente. Nós vamos aguardar, né, para começar hoje no horário. Boa noite, Miriam Galvão, que também entrou ali agora, professora Miriam. É muito importante a presença de vocês. Avisem as amigas, os amigos, professores, contadores de histórias, que nós já estamos aqui. E daqui a uns minutinhos, a Cleo Busato já vai estar conosco. Elaine Bis também chegou, boa noite. A Elaine é uma das coordenadoras do projeto Trilhas Literárias, junto com o Luiz Andreoli, de Pinhais. O nosso projeto começou em Pinhais, no Bosque Bourguignon. Era uma ação presencial, todo mês, uma vez por mês, aos sábados, nós íamos até o Bosque Bourguignon e fazíamos várias ações de leitura. Nós tínhamos ali uma biblioteca também, um acervo ao ar livre, onde as crianças, os adolescentes, os pais, toda a família ficavam livres ali para escolher o que gostavam de ler. Nós tínhamos também contação de histórias, encontro com os escritores, e agora nós temos tudo isso aqui, no Facebook, no Instagram. Agora nós estamos também abrindo um canal no YouTube. E não tem como mais fazer presencial, né, por toda a questão da pandemia, mas nós estamos aqui e eu fico super feliz que temos aqui também vocês nos acompanhando. Está entrando mais gente. Boa noite, Helena Correia. Boa noite, a Jenny Paula. O pessoal está chegando, né? E já são 19 horas. Então, nós vamos começar hoje no horário. Né, eu lamento, na sexta passada nós tivemos uns problemas técnicos e não foi possível, né, apesar de todas as tentativas, não foi possível realizar o bate-papo com a Cleo Busato, mas hoje estamos aqui. Então, eu vou apresentar para vocês a escritora, contadora de histórias, mediadora de leitura, Cleo Busato. A autora publicou seu primeiro livro, Dorminhoco, em 2001, e segundo ela, a partir desse livro, ela pegou o gosto pela escrita e não parou mais. Ela já possui mais de 25 obras editadas entre literatura para crianças e jovens, também livros teóricos sobre oralidade, multimídias, mediação de leitura. E esses livros já estão por todo o Brasil, né? A Cleo mora em Curitiba, mas ela é uma escritora nacional, internacional, porque ela também tem os seus fãs, os seus seguidores, principalmente na Europa, por onde ela faz também contação de histórias, encontro com crianças e famílias, depois ela vai contar um pouco para a gente. Então, nós estamos aqui com uma convidada que é de Curitiba para o mundo, e é uma honra para nós tê-la no nosso encontro do Trilhas Literárias. A Cleo já contou histórias para mais de 100 mil pessoas no Brasil e no exterior. Produziu e narrou histórias no meio digital, resultado de uma pesquisa que originou 4 CD-ROMs e foi tema da sua dissertação de mestrado na Universidade de Santa Catarina. Ela participou também da formação de mais de 50 mil pessoas em oficinas e palestras, né, com temas sobre oralidade, leitura, literatura. A Cleo Busato é mestre em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e é uma pesquisadora transdisciplinar, né, formada pelo Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS de São Paulo. A Cleo tem muito para compartilhar conosco hoje, então agora vou convidar a Cleo para estar conosco.
Boa noite, Cléo. É uma honra ter você aqui conosco. Olá, boa noite, Tati. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal que está aí presente. Olha só, a minha câmera está aqui, eu deveria olhar para cima, mas como eu quero olhar para a Tati também, eu olho aqui, então eu vou ficar meio assim, sabe? Meio disléxica. Mas bem bacana, obrigada por esse projeto, parabéns aí o pessoal da Biblioteca aí de Pinhais, Elaine, por esse projeto lindo, todo mundo aí dinamizando a leitura, a literatura, levando a literatura para baixo de todas as árvores desse Paraná. Bem bacana, e muito obrigada pelo convite. Já estou adorando, já Que estou bom, adorando. Cléo. Muito obrigada. Eu quero agradecer ali também a presença da Betina, que faz parte do nosso projeto, né? Que é a nossa mediadora de leitura, está chegando ali também. Tem várias pessoas chegando. Boa noite, Lídia Maria. Boa noite, Helena Correia. E o pessoal está chegando. E nós estamos aqui Eba! com a Cléo, então vamos aproveitar cada segundo. Cléo, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como que a literatura entrou na sua vida, né? Você aprendeu a ler muito cedo. Como que foi essa história? Pois é. Vocês perceberam que eu estou na minha biblioteca, né? Desde que começou essa história de pandemia e que eu comecei a postar histórias, depois a gente vai contar isso, né, Tati? Sim. Eu escolhi um cenáriozinho. E o cenário foi aqui. Aqui é o meu espaço de trabalho. A minha biblioteca é onde eu trabalho, é onde que eu me concentro para escrever minhas obras, para construir meus personagens. E aí chegar assim a falar, mas por que você não pega alguma coisa mais estilizada, algum canto da casa? Eu falei, não, eu faço questão que a minha biblioteca esteja atrás. Por quê? Porque isso, de uma forma até subjetiva, te coloca para você que está ouvindo, coloca para o leitor, para o ouvinte que acompanha as minhas contações de história na rede, queria acompanhar, né? Porque eu recomecei isso agora, a importância de ter livro em casa, a importância de ter uma biblioteca. E eu coloco isso para falar, para responder a sua pergunta, sabe, Tati? Que você perguntou como que você começou a ler. Eu comecei a ler muito cedo porque eu venho de uma casa leitora, simplesmente isso. Eu lembro que na casa da minha infância tinha 2 armários de livro. Um que era no espaço de trabalho da minha mãe, que era uma sala com um armário amarelo, atrás enorme, feito pelo meu pai. Na parte de cima, com portinhas de vidro, era cheio de material. Minha mãe era professora. Minha mãe, a vida inteira dela, ela foi da área de educação, né? Minha mãe estudou via rádio, né? Naquela época, né? Era normal de rádio, então eu ficava ouvindo, eu ficava com a minha mãe ouvindo as aulas. E dentro desse armário tinha todo o material de escola. Tinha, assim, eu lembro de uma latinha verde, e que tinha um monte de vidrinhos com purpurina colorida que minha mãe usava para preencher as letras das faixas de datas festivas, de cartazes que ela fazia. E eu ajudava a minha mãe. Eu recortava palavrinhas, fazia recortes de figurinhas para ela, isso desde pequena. Então, eu falo sempre que fui uma menina muito rica, porque eu tinha 2 armários de livro. E isso, gente, vocês imaginem que eu estou falando do interior de Santa Catarina, eu estou falando de um povoado desse tamanhozinho, que tinha, sei lá, 100 famílias, e onde minha mãe era professora da única escola da comunidade, que era uma escola multisseriada. Então, teve um tempo que minha mãe dava aula de manhã e à tarde. Era isso? Não, não, era só pela manhã. E eu, como não gostava de ficar em casa, eu acompanhava a minha mãe para a escola. Daí para ler foi um pulo. Então, né, voltando à história do 2 armários, um eu já falei, que era esse do quarto de trabalho da minha mãe. E o outro era um armário na sala. Era uma espécie de uma pequena biblioteca também com 2 portinhas de vidro, e lá dentro estavam todos presentes, porque eu tinha um irmão
mais velho que eu, que já estudava na cidade próxima dali, que tinha ginásio, e ele era um leitor fervoroso, então ele trazia os livros para casa. E dentro desse armário da sala de jantar ficavam os livros literários, e lá morava Victor Hugo e os Miseráveis, lá morava a Enciclopédia Universal, como que é? Ela está aí. Eu mostro para vocês, olha lá ela! Enciclopédia Universal, como que é? Das obras célebres. Então, assim, eles viviam comprando, eram enciclopédias, só que nessas enciclopédias tinham tudo, tinham histórias do Oriente, contos de fada. E nessa, deu acompanhar minha mãe, e tem uma história muito engraçada, que eu adoro contar, que era assim, meu pai tinha um periquito, e esse periquito acompanhava a minha mãe à escola. Ele ia pulando de mourão em mourão, você sabe que é mourão, né? Aqueles troncos, né? Que é colocado no chão para ligar ai, meu Deus, como chama aquilo? Arame lá da cerca, né? Aqueles arames de cerca. Tá, mourão, coisa de fazer cerca, pronto. E o periquito ia pulando de mourão em mourão até chegar na escola. Isso quem conta é minha mãe, tá? Aí ele cantava o hino nacional, porque naquele tempo a gente cantava o hino nacional, com mão no peito, né? E aí cantava o hino nacional com os alunos e voltava para casa. E uma dessas ocasiões aconteceu uma coisa muito engraçada, porque um cara muito sem vergonha deu pinga pro periquito. E o periquito foi uma dificuldade para o periquito voltar para casa, e meu pai foi atrás, encontrou o periquito meio desfalecido, né? Mas sobreviveu. Aliás, tem várias histórias de periquito, porque eu morava numa área rural, então, assim, é o que mais tinha. E aí eu ia com a minha mãe todos os dias, pequena, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e chegava as coordenadoras, né, como a mãe chamava? Não lembro, lá tinha um nome lá, aquele lugar que coordenava, coordenadoria geral, né? Dizia, mas e essa menina, o que ela está fazendo aqui, né? Minha mãe falava, é minha filha, que ela não gosta de ficar em casa, com empregada, não sei o quê. Então tá bom, então deixa ela, não tem problema. E eu lembro que minha mãe passava as lições no quadro negro e eu lia. E eu pulava na frente e lia. E minha mãe ficava louca, porque ela dizia assim: que essa menina se mete em tudo? Ué, mas eu estava aí. Então, eu venho de uma casa leitora, onde eu tinha esses livros presentes, eu tinha estímulos, né? Eu recortava, eu colava, eu estava em contato com as letras. Daí para ler foi um pulo. Acompanhava minha mãe para a escola, 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio. E aí, quando deu o start, né? Foi assim, a gente morava a alguns quilômetros da cidade grande, que grande não tinha nada, tinha aqui 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, imagina. Mas onde tinha o colégio de freira e o colégio dos padres. Minha irmã estudava no colégio das freiras, e um dia eu fui com a minha mãe para esse colégio de freira, o famoso Mater Dolorum, e eu comecei, enquanto eu tinha uns 3 anos e meio, 4 anos, e eu comecei a ler os números das portas, e aí diz que uma freira falou para minha mãe, isso eu lembro, tá? Isso eu lembro. Minha mãe contava essa história, a minha irmã confirmava essa história, a minha tia confirmava essa história. Mas essa história, para mim, ela vinha como uma história mesmo. Eu não sabia até que ponto isso tinha sido verdade. E daí, daqui a pouco, eu volto para esse ponto. Aí estou eu lá lendo, né, os números das portas, quando a madre, uma irmã, pergunta para minha mãe, né, mas a menina está lendo, ela sabe mesmo? Não, ela sabe ler, a menina sabe ler. E aí eles me levaram para a sala dos professores, e eu lembro dessa sala dos professores, era uma sala enorme, com aqueles armários sei lá, jacarandá, aquela madeira escura, né, aí ela abriu uma porta daquelas envidraçadas, tirou um livro de lá de dentro, me deu e falou, leia. E eu lembro desse livro como se fosse hoje, porque ele tinha figuras maravilhosas, umas figuras lindas. E eu comecei a ler baixinho, assim, para mim. Aí eu olhei para minha mãe e eu vi os olhos da minha mãe e ela lia alto, né?
mostre que você sabe ler. E eu comecei a ler. E era um conto de fada, era João e o Pé de Feijão, que é o meu conto, né? Que é o meu conto de fadas. Aí a mulher ficou abismada e foi chegando outros professores, outras freiras, outros professores, não, porque ela lê, porque ela lê. E eu lembro muito bem, assim, dessa situação dela me puxando pela mão, me levando na sala das meninas de normal, onde estudava minha mãe, dizendo assim, olha, o segundo foi Barbosa. Isso eu lembro. Eu devia ter, sabe, sei lá, 4 anos, quase. Então, e você sabe que daí, né, voltando à coisa do João e o Pé de Feijão, e quando eu cruzo com o olhar da minha mãe, e eles me encorajam e me intimam a ler, né, e eu diante daquelas autoridades, né, que estavam testando a minha capacidade leitora, eu comecei a ler. E aí acontece uma coisa muito significativa, porque anos depois, essa história de a Cléo leu desde muito cedo, sempre ficou como uma fantasia, né? Não sei, será que minha mãe falou a verdade? Mas se minha mãe dizia, minha irmã dizia, minha tia reforçava, então devia ser verdade. Porém, anos depois, no processo terapêutico, que vai, fuça, as coisas todas, teve um dia que todas essas imagens começaram a explodir de dentro de mim com uma força avassaladora, e eu comecei a ver exatamente tudo, sabe? A escola azul, os degrauzinhos da onde eu subia, o sino que a gente batia para os alunos para chegar, para os alunos entrar. Eu via aquele periquito, o periquito do meu pai, não pulando os morões, porque isso eu não lembro, mas eu via lá ele, eu via o colégio Mater Dolororum, as irmãs com aquele hábito preto, tinha a Madre Paulina, era uma italiana, rígida, que falava assim, ela era dura, ela era seca, mas ela me acolheu naquele momento e foi outra que me levou, era uma irmãzinha mais queridinha, uma noviça, sei lá, né? Aí eu lembro tudo isso, eu lembro da história. E aí, nesta ressignificação, né, desta história de ler para as freiras, quando eu tinha 4 anos, eu ressignifico a minha própria história, porque a partir do momento que eu começo a ler o João e Pé de Feijão, eu já estou no último galho de uma árvore que tinha atrás da janela, da janela da cozinha, da casa onde eu morava, que era uma casa grande, de 3 andares, era uma casa num declive, então tinha um nível do porão, um nível da rua e um sótão, e a janela ficava nesse nível da rua, porém já tinha um declive, e eu estava, então um plátano enorme, e aí a coisa da minha fantasia, ali moravam os personagens do João Pé de Feijão. Ali nessa árvore morava o ogro devorador de gente, e era eu, João Pé de Feijão, o herói da história, que estava no topo daquela árvore, e já com a galinha de ovos de ouro embaixo do braço, já com a cestinha, já com a harpa de ouro, enfim, descia rapidamente pelo galho, entrava pela janela da cozinha, sabe, dá um pontapé na árvore, a árvore ia para o chão com ogro, com tudo, com gigante devorador, e eu ia para o meu quarto com o tesouro que eu havia conquistado, né? E nessa elaboração dessa minha fantasia, eu ressignifico qual é o tesouro que eu conquistei, que nada mais é que essa capacidade leitora e a capacidade de ressignificar a minha vida e de construir a vida que eu quisesse. E se eu penso, né, que eu saio do meio do nada, né, num buraco, né, no Vale do Rio do Peixe, num vale perdido no sul do Brasil, onde as possibilidades e as probabilidades, né, de sair daí, de ter uma vida além daí, era meio raro, eu vejo que a leitura
através da leitura, dessa conquista, e obviamente da mãe, sabe, do esforço da mãe, que era um ser transdisciplinar, sabe, muito antes de Piaget cunhar esse termo, né, na década de 70 do século passado, né, num congresso onde ele falava que, um congresso acho que era da Unesco, ele fala que depois da interdisciplinaridade chegaria o tempo da transdisciplinaridade. E quando eu comecei a fazer a minha formação transdisciplinar na Escola do Futuro da USP, em 2002, mais ou menos, eu me toco que a minha mãe era um ser transdisciplinar, quando ela misturava literatura com o coração de Nossa Senhora, né, crochê com matemática, ou seja, ela era a única professora da escola e ela transcendia as disciplinas, ela mesclava tudo e fazia uma construção única e transdisciplinar com o conhecimento. Ela ressignificava a própria educação e o seu papel para a universalidade. Então, você vê que para ler, para mim, foi muito simples aprender. Eu lembro que minha mãe, uma coisa que ela respondeu e que ela sempre fala, né, vive falando, que ela assim, ela não sabe ler, ela sabe ler, escrever e fazer as 4 operações. Então, assim, olha, eu fazia crochê, fazia um quadradinho, tá 10 por 10, né? Então, assim, era tão orgânico fazer esse processo de aprendizagem. E aí eu lia, sabe? Ela passava as coisas no quadro negro, eu lia. Então, você vê que a leitura, né, e é uma história que eu gosto de contar e que eu gosto de recontar, porque eu acredito mesmo que na importância da gente levar esses exemplos para os pais e de reforçar a importância da leitura, porque eu digo sempre, para quem, né, nasceu num vale perdido no sul do país, né, fazer essa caminhada que eu fiz, com essa minha bagagem, com essa minha mochilinha, né, cheia de livros, sabe, foi uma baita caminhada, e sem o livro, sem a leitura, eu não teria chegado aqui. Tudo bem, eu tive uma mãe que me incentivou, mas ela poderia ser professora e não me incentivar, mas ela me incentivou a ler. Eu tinha livro em casa, eu já tinha um irmão leitor que levava os livros, e aí eu comecei a ler, eu lia os contos de fada ali da coleção da Enciclopédia Universal das Obras Célebres, eu lia, tinha outra que eu adorava, como chamava aquela outra coleção? Que a gente já deu. Bom, mas enfim, não interessa. Então, para aquela menina, né, que nasce naquele buraco quente, né, que é o Vale do Rio do Peixe, eu consegui transcender, né, transgredir as dificuldades e construir a vida que eu queria, né? Eu falo que eu consegui colocar pedrinhas de brilhante no meu caminho e ladrilhar exatamente do jeito que eu queria. Então, tá dito, Tati. Tá dito, gente. Essa é a minha história de leitora. Que lindo, Cleo. É uma história linda, maravilhosa. E esse tesouro, né, te deu essa capacidade leitora. O teu tesouro é o nosso presente, porque é um presente para nós ter uma pessoa como você, uma escritora, uma narradora de histórias, né, que tem tanto sentimento. A gente percebe que em tudo que você faz, seja na escrita, seja contando a história, dando um curso, né, sempre muito sentimento envolvido, muita teoria, muita prática, e a gente percebe esse amor pela literatura, né? É diferente, a gente sente isso quando tem esse contato direto com você, e temos também aqui esse contato online, a gente percebe o quanto isso é verdadeiro na sua vida e faz diferença também na nossa vida. Então, a literatura que você escreve também faz, né, com que os seus leitores transcendam, né, e também possam compartilhar um pouco com você, né, porque a gente acredita muito, principalmente no projeto Trilhas Literárias, e eu, pessoalmente, que a literatura é transformadora, ela é transcendente, né, e ela realmente, quando entra na vida, entra na alma de uma pessoa, ela faz uma transformação. Ninguém entra e sai igual de um livro de literatura, né? E essa transformação a gente sente muito nas suas histórias.
Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão presentes conosco, né? Nós temos convidados aqui até da Bahia. Agradecer aqui o Zé Índio, José Antonês, nosso amigo Oi! querido, né, de Arraial da Ajuda, está aqui acompanhando essas pessoas maravilhosas, ele diz. Palavras dele. Eu agradeço também a Carmen Silvia Nali. Ela disse: Cléo maravilhosa, grande narradora de histórias, cheia de sentimentos e afetos. Carmen, querida, você está por aqui, que linda! Nós estivemos Sim, juntas num curso que eu ministrei na oficina Oswaldo de Andrade, em maio. Boa noite, obrigada pela presença, bonita. e eu quero agradecer muito também a presença da professora Milena Martins, do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, que é Oi, nossa nova Milena. parceira no projeto Trilhas Literárias. Nós estamos fazendo uma parceria com a pós-graduação, né, os alunos da pós também, do curso de Letras em geral, que participarem das nossas lives, né, vão receber certificados, inclusive, e é muito importante para a gente ter essa parceria com a professora Milena, que é super envolvida com a literatura, e ela tem uma pergunta para a Cléo também, né? Ela diz que a sua história de leitura, Cléo, eu vou ler como ela escreveu, tá? Tá. Sua história de leitura me fez pensar nas crianças de hoje, que têm pouco ou nenhum acesso a livros. Você tem esperança de que a sociedade se transforme a despeito da falta de acesso material a livros? Ai, difícil, né? Eu gostaria de acreditar. Quem que fez essa pergunta, Milena? Para Isso, Milena? professora É, Milena. eu gostaria de acreditar que existem outras formas, outros caminhos, sabe, Milena, que não os livros, mas eu não acredito, não acredito. Agora, quando você fala dessa falta de livros, é, por que falta de livros? Se você não tem livro em casa, você tem livro na biblioteca que te empresta. Na minha época não tinha biblioteca, a gente não existia, sabe? Onde que tinha biblioteca? Tinha no Colégio das Freiras uma biblioteca, mas nem era de empréstimo, era só para pesquisa lá dentro. E eu lembro que a gente nem ia naquela biblioteca maravilhosa da sala dos professores. Então, atualmente, se você não tem livro em casa, você tem a biblioteca para trazer livros, você tem as escolas, né? É uma lei, todas as escolas devem ter uma biblioteca. Então, o acesso ao livro está muito mais fácil. Nós tivemos até uns anos atrás essas vendas de livro de governo, né? Os livros estavam lá, daí parou um pouquinho, felizmente voltou e espero que ninguém faça nenhum movimento a parar de novo, porque esses programas de governo, eles são necessários, porque pensa, né, tudo bem, nós estamos aqui em Curitiba, Pinhais, né, cidades que têm acesso, têm livrarias, agora pensa esse povo que está lá, sabe, no meio da Amazônia, no meio do sertão, né, sabe, em lugares onde não tem acesso, pelo menos os programas de governo eles suprem as escolas e as crianças podem estar levando os livros para casa. Então, Milena, nem lembro mais o que você perguntou, mas eu acho que o caminho ainda é a leitura. Não adianta, porque através da leitura, e não só do livro literário, daí acho que tem dois olhares distintos. Um é o ler, é o se capacitar a esse processo de cidadania que a literatura te traz, aliás, que a leitura te traz, porque sem leitura não adianta, você está totalmente excluído. E imagina, estamos falando apenas do livro, né, do texto escrito, não estamos nem falando de internet, não estamos falando de inclusão digital, estamos falando apenas da inclusão através da leitura, da decodificação desse símbolo gráfico. Ora, o mínimo que a gente pode fazer ter a aquisição mínima que um sujeito pode adquirir para fazer parte de uma sociedade letrada, para estar inserido nela, para interagir com ela. Leitura. E outra é a leitura literária, né? E que com toda a subjetividade que ela carrega, né? Com toda a fantasia, ela é um acesso ao nosso mundo interno, né? E a um crescimento enquanto sujeito, né? Enquanto indivíduo, ampliar a nossa consciência pessoal.
Logo, eu acredito que sem livro não tem formação, não tem educação. E tem que ter os livros, eles têm que ter, a literatura tem que ser cada vez mais elaborada, sofisticada, sabe? Tem que sair desses livros bobinhos que não dizem para que vem, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tati, volte. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Me tira um pouquinho, enquanto você fala aí com as pessoas, elabora, me tira um pouquinho que eu preciso pegar um livro e eu não quero mostrar a parte de baixo. Muito obrigada, Pronto, viu? já tirei você. Eu quero agradecer muito também a pergunta da Milena, e a Cléo acabou respondendo sim, né? Apesar dela ter ali perguntado exatamente o que a professora Milena disse, mas então ela perguntou se a Cléo tinha esperança de que a sociedade se transforme a despeito dessa falta de acesso. Então, eu acredito que a Cléo tenha esperança, mas que tem que ter o acesso ao livro. Senão, não tem condições de fazer essa transformação, né? Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco e eu gostaria que vocês que estão aqui nos dissessem de onde vocês estão. A Marlene Generoso é de Ribeirão do Pinhal. Que maravilha, Marlene. Eu adoro Ribeirão do Pinhal, tenho amigos aí. Quero mandar um beijo para a dona Geni Camargo Nogari, que é de Ribeirão do Pinhal. E se tiver alguém aqui de outros lugares do Paraná ou do Brasil, né, diga aqui para nós, e aí a Cléo manda um beijo para vocês. A Cléo, ela anda por todo o Brasil, né? E aqui no Paraná, ela já fez formação para muitos municípios, né? Nós temos 399 cidades. E nos projetos, principalmente no De Casa com a Palavra, que a Cléo fez em parceria, na época em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná, nós andamos por esse Paraná por muitos lugares, né, fazendo formação de atendentes de bibliotecas públicas municipais e de professoras também, né, professoras, professores, pedagogas. Então, se tiver aqui também conosco pessoas que participaram desses cursos, nos digam. Ó, nós temos aqui a Pamela Wagner, de Paranaguá, Fabiana Fogliene, da Barra Bonita, São Paulo, Ivanise Pereira, de Paranaguá, a Aline, de Paranaguá, a Carmen é de São Paulo. Ó, que bom, agora o pessoal está aqui contando de onde eles vieram. Eu quero agradecer também a presença da professora Kátia Toledo, que Oi, é uma grande Kátia. parceira nossa também, ela está aqui conosco. Gente, está vindo muitas pessoas aqui, estamos super felizes com vocês. Antes de eu passar aqui para a próxima pergunta, vou voltar, Cléo. Olha a Ana Gabriela, que maravilha, de Foz do Iguaçu, a Lília Maria, de São José dos Pinhais. Temos também a Milene Machado, de Porto Alegre. Na verdade, São Leopoldo, e ela fez uma formação com a Cléo em Porto Alegre. Não digo para vocês que a Cléo não para, ela anda esse Brasil todo. Vamos voltar a Cléo aqui conosco. Posso voltar, Cléo? Pode, estamos aí. Oi, Porto São Leopoldo, que delícia saber que você está aí, adoro. Você sabe que é uma maravilha, a internet é uma maravilha. Eu tenho feito umas lives bem interessantes e que tem juntado um povo do Brasil inteiro. Aí eu me pergunto, daí a gente começa a olhar os lados bons das coisas ruins, né? Começar a equilibrar, né, os pratos da balança. O isolamento social fez ampliar esse universo de encontros. Essa oficina que eu estou falando e que a Carmen participou, lá nos Oswald de Andrade, né, Carmen? Nós tivemos pessoal de São Paulo, do litoral de São Paulo, Mongaguá, como que é? Mongaguá, Guarujá, Recife, tinha menina de, como que chama lá, Maceió, Maragogi, Roraima, enfim, uma beleza. E nas lives que eu fiz também, né? A Árvore Educação, tinha gente de todo o Brasil. Então, isso é tão bom a gente conseguir, sabe, ampliar, né, os nossos contatos. Ei, que bom. Fico bem feliz, bem feliz. Agora mostra pra gente que livro que você foi buscar. Ah, histórias que eu gosto de contar. Muito bem. Porque você comentou alguma coisa do livro. Eu falei, antes que a Tati converse, eu
Deixa eu pegar o livro. Gente, eu sou Sim. muito esquecida, mesmo na coisa do digital, é assim, que eu tenho aqui, tá aqui atrás, né, os livros, aí eu vou lá, pego e tum, e trago, é bem rápido, né, é bom isso, mas eu sou esquecida, aí eu não lembro, aí, mas aí eu vou ler um pedaço para vocês, mas eu não preparei, mas tudo bem, acho que faz parte, né, essa improvisação faz parte, apesar de que com a digitalidade com lives, essas coisas todas, eu tenho me valido muito também de roteiros. Como na nossa conversa, a Tatiane me mandou, né, as perguntas, são perguntas muito pessoais, né? Eu falei, não vou nem preparar no papel, né? Porque quando me dão um tema, eu escrevo, eu elaboro, porque a oralidade ela também nos trai, né? Nos trai em que sentido? É, eu que sou prolixa, eu vou para lugares, eu me perco nos meandros do caminho, nesses bosques, né, da literatura. Eu me perco, eu vou para lá, vou para cá, daí depois a gente tem que puxar o fio de Eu volta. te puxo, Quando, Cléo, eu vou te você me puxando puxa. aqui. Nós Então, temos quando eu tenho que coisas muito pontuais, eu costumo fazer um roteirozinho, mas hoje a gente está indo sim. na improviso Inclusive, eu ia mesmo. pedir para você ler um trecho de uma história preferida sua desse livro. Eu ia pedir para você ler para a gente aqui no final da live para Hum. ler um. Isso eu não contei para você, que eu ia Você não pedir para contou, você né? ler. Nem preparei. Eu vou fazer assim, eu vou abrir ao acaso, né? Tá certo. E antes de você ler, eu vou fazer mais umas perguntas e aí daqui a pouco você lê para nós. Eu queria que você contasse para gente o que te motivou a mergulhar mais intensamente no mundo das histórias, porque você começou como atriz, que também tem a palavra como ferramenta, né? Mas eu gostaria que você contasse como foi essa transição da atriz, contadora de histórias, para a escrita literária, né? Você sempre escreveu, mas foi ali a partir do Dorminhoco que você decidiu mesmo abraçar a carreira de escritora no mundo da literatura, porque você já tinha os livros sobre oralidade, né? Como que foi isso? Pois é, as coisas elas se desenvolveram, esse caminho se construiu de uma maneira muito orgânica e sem meio que eu me dar conta. Na verdade, a leitura, a escrita, o teatro, a palavra, eu falo que eu tenho um caso de amor com a palavra desde os meus 3 anos e pouco. E é verdade, porque a palavra sempre foi o carro-chefe da minha atuação. É, quando eu atuava, né, quando eu ainda atuava como atriz oficialmente, né, eu era atriz, eu tinha um texto, né, eu tinha um texto literário, né, ainda que no gênero dramatúrgico, mas existia, né, toda uma história ali por trás. As histórias sempre fizeram parte da minha vida. Eu sempre escrevi. Eu lembro que eu tinha mais ou menos, eu acho que 8 anos, eu ganhei um concurso estadual, Santa Catarina, um concurso estadual na minha categoria de redação, era sobre o dia da ave. Né? Então, assim, eu sempre exercitei o texto, né, escrito. Eu tenho, acho que agora eu estou chegando no quadragésimo caderno, capa dura, 200 páginas, lotado de texto escrito que eu escrevia toda noite. E isso começou durante um processo terapêutico que eu fazia, isso há, sei lá, muitos anos, quando a terapeuta falou assim, eu sonhava, tinha processos de sonhos, e foi uma época de transição, inclusive, de transição da Cleo escritora, da Cleo atriz, para da Cleo atriz diretora, dramaturga diretora, para Cleo escritora. E ela me disse, e essa mulher, nossa, importantíssima na minha vida, ela falou,
eu estava trabalhando questões dos sonhos. Ela falou, registra os seus sonhos. Vai ser muito legal, porque como você gosta de escrever, você vai exercitar o seu estilo, mas também você vai registrar os seus processos que estão acontecendo contigo. E eu pego, então, isso e transfiro também para a Fofa, para a minha literatura. E eu passei a escrever cadernos de 200 páginas manuscritos, como eu parafraseio Jung, né? Memórias, sonhos e pirações, né? Em vez de reflexões. E eu fui fazendo. Então, veja bem, que as coisas elas nunca tiveram separadas, elas sempre estiveram juntas. Eu atuava como atriz, eu tinha a palavra como referência, a atriz, ela se tornou a dramaturga, eu comecei a adaptar textos, então eu já estava mergulhando na literatura. Eu lembro de um texto que eu adaptei da literatura oral italiana, e na época eu tinha uma coleçãozinha que é Fiabe Italiane, que dove, sei lá. Um texto muito bonito chamado Luna. Então, eu adaptei esse texto para teatro. Então, eu já fazia, né, já mergulhava um pouquinho disso. Daí, do teatro, eu tive uma decepção muito grande com a parte produção, a parte logística de fazer teatro. Eu e a minha sócia, na época, a gente morava em São Paulo, e foi com Luna mesmo, a gente faliu, ficou com todos os cartões de crédito no vermelho, porque um patrocinador deu para trás, e a gente já tinha contratado tudo, já tinha comprado tudo. E aí, os pitis, né, de ator, aí eu falei, quer saber, eu não quero mais fazer teatro, não quero mais dirigir, se tem alguém aqui que é estrela, sou eu não vou ficar carregando essas estrelas decadentes nas costas. Aí desisti de dirigir teatro e me dei conta que a palavra, que eu não precisava de tudo aquilo, eu não precisava de caminhões de cenário, caminhões de figurino para falar aquilo que eu queria falar, que a palavra por si, ela se bastava. Foi quando eu comecei a entrar na contação de história. Então, eu já estava com o processo de arte e educação encaminhado, então eu venho de atriz para dramaturga, diretora, começo e dali começo a contar história, ainda com muitos recursos do teatro, com elementos cênicos, com figurinos, que aos poucos eu fui largando, fui deixando de lado. E um dia eu escrevi um roteiro de que para mim era um roteiro para teatro. E fui mostrar para Tatiana Belink, grande Tatiana Belink, que na época ela era crítica de teatro do Estadão. Era Estadão, sim. Eu estava pensando se era Jornal da Tarde, não, ela era Estadão. Clóvis Garcia era do Jornal da Tarde. E aí cheguei para ela, né, tímida, assim, com o dorminhoco embaixo do braço. Falei, Tatiana, será que você podia, né, dar uma olhadinha se isso funciona como teatro? Aí ela falou, menina, você tem um livro, tem um livro para criança na mão, vai publicar isso. E foi aí que eu publiquei o meu primeiro livro. Bom, então vocês veem que a palavra, ela me acompanha, Tatiana me estimula a publicar aquilo, fala, tá pronto, Cléo, e eu publico. E nessa publicação eu entro no caminho da literatura, porque aí eu comecei a perceber que o que eu escrevia era literatura. Aí larguei mão do teatro e comecei a escrever e fazer, daí foi quando retomei, né, o meu estudo acadêmico, fui fazer o mestrado, comecei a refletir um pouquinho sobre a narração oral de história, sobre a contação oral de história, porque a oralidade sempre fez parte da minha vida. E acho que, né, daí a gente volta, eu lembro de Walter Ong, né, dos meus estudos literários, né, dessa coisa das sociedades, né, primárias, quando tem a oralidade, é o grande canal de comunicação e o canal de informação e de educação. Né? E ainda hoje muitos povos se educam através da oralidade, né? Os povos indígenas aqui do Brasil, eles têm a oralidade
como esse canal de comunicação, né? Lembro que no Arte de Contar História no Século XXI, que é o meu livro, que é a dissertação de mestrado, eu falo sobre isso, tem um texto lindo que ele fala desse movimento primeiro, né, da palavra. Ah, mentira, não é nesse, é no Fio da História. Ai, gente, eu não lembro onde é. Ah, não sei, é um dos meus livros aí que eu Depois você retomo. conta pra gente quando você lembrar. É o fio da história, assim, que eu retomo essa questão de um povo indígena. Olha quem chegou aqui, a Tita. Gente, um gato passou, eu esqueci de trancá-los, tá? Tita, dá um alô pro pessoal, fala, oi, gente, agora sai, vai. É minha super gata. E eu retomo, e eu pego esse texto do cacique, eu acho que é o Capenaua, que é de um povo indígena, que ele fala que a palavra cria, né? Um momento, gente, precisa ver com essas coisas caseiras. Né? A palavra, ela tem essa força criadora. Então, a oralidade sempre esteve presente. Então, da oralidade para a escrita também aconteceu assim, de uma forma muito orgânica. E aí vem escrevendo, né, Tati? Daí vem escrevendo mesmo. E daí não parou mais, né? Continuou escrevendo, mas também continuou o seu trabalho de formação, que é muito importante, né? Até enquanto você publicar o livro, eu contei para o pessoal, né, desse seu trabalho de formação, que, principalmente com o de Caso com a Palavra, que foi por todo o Paraná, né? Então, é bem importante esse trabalho. Eu até gostaria que você nos contasse também como que foi esse seu processo de trabalhar com formação, né? Formação de leitores, formação de mediadores de leitura, né? Mediadores de leitura para que eles também façam essa formação de leitores. E como escritora, você também tem muito acesso a esses educadores e professores. E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre esse trabalho, mas eu vou aproveitar, junto com essa pergunta, vou inserir aqui uma pergunta também da Pamela Wagner de Pinhais, que ela faz um comentário, na verdade, em que, quando ela estudou, as escolas que ela estudou tinham bibliotecas, mas eles não deixavam os alunos usufruírem da leitura literária. E ela diz, hoje eu não sei como as escolas estão nesse sentido, de disponibilizar os livros para os alunos, espero que estejam disponibilizando e incentivando a leitura. E aí tem uma outra colega que responde para ela, tá bem que agora diferente, já não tá? é mais assim. Daí a Uhum, já Fabiana não é diz para assim. ela, Pamela, hoje, graças a Deus, é diferente, pois nas escolas públicas existe a sala de leitura, mesmo quando não tem Sim. biblioteca, né? Então, existem muitos projetos, as professoras, os professores estão de português, né, principalmente de língua portuguesa, se envolvem muito com projetos de leitura, né? E os atendentes de biblioteca também. Eu até gostaria que você contasse para a gente um pouco, né, que os seus cursos, eles não são apenas ali naquele momento, né? Você sempre pede para que as pessoas apliquem, né, nos seus locais de trabalho o que eles aprenderam ali com vocês. Então, a partir daquele curso de formação que você dá, isso se replica, né, nos espaços, nas escolas, nas bibliotecas. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Uhum. Legal. Mudou muito, mudou, felizmente. E existe uma lei, inclusive, né? Uma lei, eu não lembro o ano, gente, números não é bem comigo, mas existe uma data limite para que todas as escolas tenham biblioteca. Também não tenho nenhum dado que me leva, que eu possa passar para vocês, e acho que vocês têm isso, se têm acesso à internet, de como que está, né? Qual a porcentagem de bibliotecas que já tem instaladas e funcionando nas escolas do Brasil. Mas é lei, é lei. Então, a Tati acompanhou, né? Acompanhou de perto esse projeto de Caso com a Palavra. Nós realizamos duas edições e que foram extremamente exitosas essas duas edições. Teve um número muito grande de participantes, a gente teve em torno de, acho que, formação 1.200, tenho a impressão que foi 1.200, e depois de multiplicadores, porque 1.200 participaram da formação
E com esses projetos que eles elaboravam, eles replicavam a sua formação e aplicavam nos seus espaços de trabalho. E aí já era mais, né, outros tantos mil pessoas que acabavam participando. Desde que, na verdade, assim, a formação, a arte, educação, ela sempre teve presente também, sempre foi um caminho que eu trilhei paralelo à narração oral, paralelo à escrita. Eu trabalhei durante muitos anos em espaços, nunca em escola formal, mas sempre em espaços alternativos. Em São Paulo tinha um lugar muito bacana que chamava-se Clubinho de Todos Nós, então ele funcionava no horário alternativo ao horário que a criança estava na escola, e nesse espaço, a criança passava lá um período, a gente desenvolvia projetos lindos, projetos de teatro, de artes, e a palavra sempre estava presente, né? A palavra sempre foi presente, muito, muito forte, muito significativa na minha vida. Depois disso, eu comecei a ministrar cursos nas oficinas culturais do estado de São Paulo. Na época existiam muitas, Oswaldo de Andrade, Casa Mário de Andrade, Itaquera, todos os bairros no interior de São Paulo, oficinas. Foi uma época de ouro das oficinas culturais de São Paulo, e também tinha umas oficinas municipais. E eu estava sempre presente com a formação de contadores de histórias, primeiro com trabalhos para criança, onde usava a palavra, então eu trabalhava com o teatro, né, com o texto de teatro, e depois eu comecei a trabalhar com a formação também de professores, formação sim, formação de atores, formação de contadores de história. E esse caminho, ele veio se sofisticando, e até o início agora, né, da década dos anos 2010, da segunda década do século XXI, quando eu elaboro esse projeto de Casa com a Palavra, onde a gente circulava pelo Paraná, fazendo um trabalho de formação de 40 horas, uma formação de mediadores de leitura, não era só de contador de história, era de mediadores de leitura, e muito legal, porque a gente conseguia dar um mergulho, os participantes conseguiam dar um mergulho, porque a gente ficava 8 horas, eram períodos de 8, 9, teve lugares que ficaram 10 horas, as pessoas vinham de outras cidades, dormiam na cidade onde estava tendo o curso, então era assim, era uma imersão de fato, né, na palavra, e eram cursos, o resultado foi fantástico, porque as pessoas voltavam para o seu espaço de trabalho, elaboravam projetos e aplicavam, e não só aplicavam, como registravam e nos devolviam esses projetos, e a gente teve projetos belíssimos, e nós selecionávamos, então, os melhores projetos para se apresentar em fóruns que aconteciam no finalzão do projeto. Foram 2 edições, a terceira não aconteceu, porque começou a verba cair, os recursos, a gente não conseguiu, então, fazer a terceira edição. Porém, eu percebi que da segunda para a terceira edição, nós tivemos um declínio muito grande na qualidade das pessoas que estavam participando, que eram pessoas de biblioteca. Nós já estávamos numa outra gestão, então já havia mudado a gestão. Na segunda edição, eram pessoas novas, praticamente todas as bibliotecas com pessoas novas. Obviamente, tem as que se mantêm, mas atendentes novos, completamente despreparados, pessoas que estavam chegando na biblioteca sem mínimo de formação. E foi bastante desafiador, porque se na primeira edição eu encontrei um grupo de pessoas que já tinham um mínimo, né, de formação e mediação de leitura, nessa segunda edição as pessoas eram totalmente cruas, e aí a gente tem que ir para o beabá, porque daí o que você chega, o que você traz, já não chega. E eu sempre acho que eu estou aquém
do grupo, e na verdade é uma coisa que eu precisei aprender, que muitas vezes eu preciso redimensionar aquilo que eu estou trazendo, porque de uma forma em geral, o que eu trago está muito além do que as pessoas conseguem internalizar e colocar em prática. Mas mediação faz parte. Eu acho que o meu caminho, ele é assim, escreve, conta o que escreve, elabora o que escreve, cria, pensa, constrói formas de mediar aquilo que você escreve, passa isso adiante. Esse é o caminho. E é esse o Sim. caminho que eu estou E fazendo. até isso, o que atrapalha muito é a falta de continuidade das políticas públicas, né? Porque, como você disse, você chega, faz uma edição, na próxima edição poderia ser a continuidade, mas muitas vezes tem que dar um passo atrás, porque as pessoas que você formou antes já não estão mais ali. Então, a gente, nesse trabalho de formação, que eu também trabalho com isso, a gente sofre muito nesse sentido, porque você forma uma pessoa que vai ser um multiplicador, e quando você volta naquela cidade ou naquela região, aquela pessoa já não está mais ali, e todo aquele investimento público, inclusive, né, que a gente faz de formação, ele se perde. Ele se perde naquele momento da rede pública, vamos dizer assim. Mas essa formação a pessoa leva com ela para onde ela for, não é um trabalho Com perdido, não é certeza. isso que eu quis dizer. Mas eu digo que, como uma formação de política pública, a gente sofre um pouco, porque é aquela sensação de estar sempre começando. A gente quer fazer um trabalho de continuidade, de estar sempre estimulando essas pessoas que estão na linha de frente, que são os atendentes das bibliotecas, são os professores, eles que estão com os alunos, que estão com o público, né? E muitas vezes essas pessoas não permanecem nos locais, então o trabalho de formação, como uma política pública de planejamento a médio e longo prazo, ele se perde. Eu até gostaria que a gente comentasse um pouco sobre isso, né? Porque o Brasil, ele é muito rico em programas de incentivo à leitura. Às vezes a pessoa não combina o fato de não termos leitores, porque existem programas, né? Desde da época, nos anos 90, né, quando o escritor Afonso Romano de Santana foi presidente da Biblioteca Nacional, né, que ele criou o ProLer, junto com a professora Eliana Yunes e o Francisco Gregório, que é um escritor, contador de histórias também, e era funcionário público da Biblioteca Nacional. Eles criaram todo esse programa, né, a professora Eliana Yunes, que é da Cátedra da Unesco, da PUC-Rio. Então, veja, são pessoas que estão há anos, há décadas lutando por isso, e o ProLer se espalhou também com comitês por todo o Brasil, e depois, com as trocas de governo, ele também parou, mas ainda existem alguns pontos de ProLer até hoje, né? Aqui em Joinville, inclusive, tem um que funciona bem. Aí depois nós tivemos uma retomada desses programas de leitura quando o governo federal fez a diretoria do incentivo ao livro, à leitura, né? Com o Plano Nacional do Livro e Leitura, que o professor José Castilho Neto andou também por todo o Brasil, levando essa ideia do plano nacional. Nós criamos os planos estaduais, o Paraná, inclusive, tem o plano estadual do livro e leitura, que precisa ser retomado. Aí os municípios foram incentivados a criar os seus planos municipais de livro, leitura, literatura e bibliotecas, que aí foram aumentando, né? Mas isso a gente percebe que falta continuidade, né? A política, inclusive, nacional de leitura escrita está aprovada como lei, mas pode ser uma lei que não vingue, que não saia do papel, como tantas outras leis boas, que depende da gente ficar cobrando isso, né? E eu gostaria que você falasse um pouco, né? Se você acredita na viabilidade da implantação dessa política pública realmente como uma lei nacional, né? Ou se a gente vai sempre continuar nesse trabalho de formiguinha, um faz um pouco aqui, um pouco ali, e a gente perde a noção dos resultados, né? A gente não tem essa dimensão, às vezes não tem os números, né? Então, e junto a isso, eu gostaria que você já aproveitasse e falasse sobre a sua opinião quanto às políticas públicas de incentivo à leitura na área da educação, porque a gente tem muitas coisas acontecendo na área da cultura, né? E outras na área da educação, e muitas vezes elas não se comunicam, né? A gente percebe a educação,
levando um piano de um lado, a cultura puxando de outro, queremos a mesma coisa, que são formar leitores, né? Mas muitas vezes a comunicação não acontece. Como que você vê tudo isso? Isso influencia no seu trabalho ou não? Você viu, né, Tati, que a ideia de Caso com a Palavra era justamente esse. A segunda, desculpa, gente, a segunda edição a ideia era que as pessoas que tinham feito no primeiro voltassem, estivessem nos seus espaços de trabalho, voltassem e para a gente avançar. Nada, elas foram demitidas, saíram, enfim. É complicado falar em política pública, em cultura, em educação, num país que não tem. Bom, não é que não tem política pública, não tem governo, né? Nesse momento é trágico o que a gente está vivendo. A gente não tem governo, a gente tem o ministro da Educação, o terceiro, quarto, nem sei mais, e em quase 2 anos e que ninguém faz nada, nós estamos largados, nós estamos ao Deus dará, cada um que faça o que pode fazer. Não tem política pública, não tem Ministério de Educação, não tem Ministério de Cultura, aliás, não tem mais Ministério de Cultura, né? Virou uma secretaria. Eu ainda falo MINC, adoro, Ministério da Cultura. Não tem ministro, não tem. Então, se não tem uma direção, como que vai ter política? Nós já vínhamos sofrendo com a falta de políticas públicas. Agora, então, zero. Eu ando acreditando muito, eu acho necessário, acho que deve se estabelecer, sim, políticas públicas. Deve se estabelecer, sim, urgente. O Estado ele tem obrigação de construir né, esse currículo de políticas. Porém, nós precisamos, primeiro, de ter um governo. Então, nesse momento, eu estou acreditando muito mais nas ações pessoais, nas ações de pessoas, e como você falou, tem muito projeto, sim, de literatura pelo Brasil. Temos aí, né, o Zé Índio, né, que de ajuda, da ajuda do Arraial, levando uma biblioteca nas costas, fazendo o que pode, mas fazendo. Nós temos, assim, tem um pessoal de Água Nova, imagina, lá no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, um dia eu recebo um telefonema, um e-mail de Sédima, aliás, Sédima, fez aniversário ontem, parabéns, Sédima, ela me escrevendo para, eu realizo uma feira aqui no meu município, também, um municípiozinho de 3.000 habitantes, gente, sabe, nos confins do sertão do Rio Grande do Norte, e lá fui eu, eles faziam bingo, rifa, para poder levar um escritor, e eles, naquele ano, eu que fui, tive o prazer de ir para lá, então você vê, tinha um ponto de cultura, sabe, num espaço perdido, e eles fazendo com um acervo muito deficitário, e assim, aliás, eu acabei fazendo uma campanha naquela época de arrecadar livros literários para mandar para eles, porque o acervo era muito fraquinho. E aí depois tinha um outro problema, você vê as dificuldades que a gente tem para dinamizar a leitura literária no Brasil. Quando eu estava, aí foi assim, minha sala, que minha biblioteca se encheu de caixas de livros, bons livros, de uma menina de Paranaguá que se desfez da biblioteca dela e estava toda aqui, Nobels de literatura de qualidade. Aí eu fui tentar mandar essas caixas. Era uma fortuna, eu não tinha esse dinheiro para mandar esses livros para lá. Na mesma época, eu estava indo para uma feira do livro em São Miguel do Gostoso, São Miguel do Gostoso, pelo Sesc. Aí eu fiz um arranjo entre Sescs, eu levei, eu consegui um desconto com a companhia aérea me deu um desconto, assim, bárbaro, para que eu falei, gente, é livro, sabe, estou levando uma biblioteca. Levei como bagagem pessoal,
desconto na bagagem, no valor extra, no excesso de bagagem, levei, sabe, para onde foi? Levei para esse SESC, o SESC Fortaleza, e o SESC Fortaleza se encarregou de mandar para o SESC Rio Grande do Norte. Então, você vê que as iniciativas atuam com muitas dificuldades, mas atuam. Então, no momento é o que temos, porque nós não temos essas políticas, não estão funcionando essas políticas públicas. Mesmo o ProLer acabou há muito tempo, como você mesmo falou, né, Tatjane? Pipocam uma aqui, outra ali, tem em Ilhéus tem um ProLer também muito ativo, e aí a gente vai indo desse jeito. Então, tem que ser iniciativas pessoais das bibliotecas, trilhas aqui, territórios de leitura lá em Fortaleza, numa cidadezinha pequenininha, que eu fiz essa live esses dias com eles, que também eles equipam biblioteca e fazem projetos de formação, mas aí tem a empresa privada. Então, eu acho super importante que a empresa privada esteja por trás desses projetos e facilitem aos mediadores, aos produtores, facilitem essas ações, porque a gente não consegue deixar só na mão do governo. Mas, assim, o governo tem que fazer sua parte, mas nesse momento a gente não tem governo, né? Então, nós temos que fazer. Então, assim, é brilhante uma iniciativa como esse da Biblioteca de Pinhais, né? Que está fazendo, né? A Biblioteca de Pinhais, que está fazendo esse projeto, porque é isso que a gente precisa, senão a gente não vai para frente, e a gente precisa de formação de mediadores, a gente precisa dinamizar o livro, precisa levar o livro à criança. A criança precisa ter acesso ao livro. Com certeza, Cleo, obrigada. Eu até aproveito a oportunidade para até explicar para o pessoal que está nos acompanhando como que surgiu essa ideia do Trilhas Literárias. O Trilhas Literárias, ele é um projeto com apoio do Profice. Ele foi aprovado no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná, na época na Secretaria de Estado da Cultura, que também não existe mais, agora é só uma diretoria de cultura, que faz parte da Secretaria de Comunicação, né? Ficou Secretaria da Comunicação e da Cultura. Teve essa junção, né, de secretarias, e a comunicação é a secretaria principal. O Profit ainda continua existindo e faz parte dessa nova secretaria. A Biblioteca de Pinhais é parceira no projeto, a Prefeitura de Pinhais apoia o projeto, inclusive cedendo o espaço do Bosque para ele acontecer, mas ele foi uma iniciativa dos funcionários da biblioteca de enviarem um projeto no nome deles, né? Então, o projeto, o Luiz Armando Andreoli com a Elaine Bis fizeram um projeto como uma iniciativa pessoal, né? E aí pediram apoio da Biblioteca Pública de Pinhais e da Prefeitura de Pinhais de um modo geral, e aí conseguiram essa parceria, porque eles também, como uma pessoa física, sozinhos, eles não iam conseguir ter tanta capilaridade, né? Então, foi uma junção de esforços, né? A gente tem o apoio da Prefeitura, da Biblioteca de Pinhais, a ideia da Elaine e do Luiz de criar esse espaço que era para levar a literatura ao ar livre, né? Para que ela tivesse presente em outros espaços não convencionais, né? Que saísse ali da biblioteca e fosse onde o povo está, né? Então, no meio de um bosque. E agora estamos indo também onde o povo está, que é aqui no online, estamos aqui ao vivo e aumentando as parcerias. Agora nós temos essa parceria com o curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, temos parceria com a Fundação Sidônio Muralha, que nós vamos fazer uma homenagem também para os 100 anos do Sidônio na semana que vem. Aí, parceria com os escritores, que muitas vezes aceitam participar de um projeto como esse, com um cachê muito simbólico, né? Porque os projetos digitais não têm muitos recursos. Temos parceria também com escolas, né? Com as professoras e escolas do estado e do município que trazem o público, porque também muitas vezes a gente faz um projeto desse e depois não consegue público, que é uma coisa que não faz sentido, mas acontece, muitas vezes nós não conseguimos atingir quem realmente precisa do projeto. Então, é um projeto assim feito com muitas mãos, né? E estamos sempre na luta para que ele alcance o público, né? Que essas informações realmente cheguem nas professoras, pedagogas, contadores de histórias,
nas crianças e adolescentes, né? Então, estamos aí na luta. E eu aproveito agora e pergunto também para a Cléo. Eu gostaria que você contasse um pouco como é esse seu trabalho fora do Brasil, pelo mundo, né? Como foi esse seu contato com crianças que moram fora do Brasil e têm o português como língua materna, né? Na Itália, na Inglaterra. Essas famílias fazem o possível para que as crianças não se afastem, né, da história do seu país, tal, da literatura. Daí eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse trabalho. Uhum. Então, você sabe que você falou, né? Ah, vamos para os bosques. Eu lembro de um projeto que eu fiz, eu acho que foi 2004, também com recursos da lei municipal. Foi um projeto através do mecenato, que chamava-se A Palavra Revelada. Eu fiz em 2 bairros aqui de Curitiba, Tatuquara e Chapinhal. E Tatuquara não, é Caximba, perto do Tatuquara. E na Caximba a gente fazia no salão paroquial da igreja e tinha um pátio lindo. E eu tenho umas imagens fantásticas das crianças lendo embaixo de árvore. Então, assim, é uma imagem, nossa, me enche assim eu fico com o olho cheio de lágrima, né? Eles nunca tinham visto tanto livro, aí eu levei assim umas toalhas, a gente espalhou e a gente fazia piquenique embaixo da árvore, e nesse dia os piqueniques a gente lia. É muito importante, né, associar o livro a esses momentos gostosos, a esses momentos prazerosos. E é um pouquinho isso o que o pessoal dessas iniciativas que trabalham com o português como língua de herança, que é um conceito que vai além do bilinguismo. O português como língua de herança, ele se atém, ele pretende, né, essa manutenção da língua e de tudo que ela carrega de afetividade, né, de cultura, de afeto dos seus antepassados. E é um projeto que ele vem se desenvolver, eu venho participando dele desde 2017, que eu aproveitei uma ida para a Feira de Bolonha, onde estava sendo lançado uns livros meus, e resolvi passar por algumas iniciativas que vinham me escrevendo. Ai, Cleo, venha para a Itália, venha conhecer as nossas iniciativas. E eu não sabia muito bem o que era. Aí, esse ano, eu aproveitei, né, Bolonha, está aí pertinho, né, tudo perto, mais ou menos perto, mas, enfim, perto, e fui para o norte da Itália, fui para Verona, Valdobbiadene e Rovigo, porque também eu tinha muita curiosidade de conhecer esse espaço, porque é um espaço dos meus ancestrais. E quando cheguei lá, eu encontrei essas iniciativas que trabalham com recursos próprios também, com o intuito de manter o português. Então, são pais, ou pai e mãe, ou só a mãe, ou só o pai, que é brasileiro, que mora no exterior, que casou-se com um estrangeiro, ou casaram-se aqui e foram-se embora para o estrangeiro, que tem filhos e que fazem questão que o filho aprenda a língua, né? Mantenha a língua e tudo o que ela carrega, né, de cultura, de culturas, de afetividade, de acolhimento. Nessa ida, eu fiz, então, apresentei esses livros que eu estava lançando em Bolonha, e eu recebi convite para voltar e fazer uma oficina de contação de história. Aí eu voltei no outro ano, e tudo isso é voluntário também, gente. Eu vou com recursos próprios, né? Porque o pessoal não tem. Porque mesmo no exterior, as pessoas que entendem a importância de manter o português como língua de herança é pequena. Porque as pessoas, muitos brasileiros que estão lá, eles querem esquecer as raízes, as suas raízes, querem esquecer o português, né? Adesso parlo italiano e va bene, né? Ou na Inglaterra, né? Então, assim, é um grupo que ainda está começando a tomar corpo esse conceito e essa ideia de se manter o português. E aqui no Brasil não se investe, o governo não investe, né, na língua portuguesa no exterior. Temos países que investem. Portugal mesmo tem representatividade através do Instituto Camões
inúmeras cidades pela Europa, pelo menos. Né? Brasil, foi-se. E aí eu voltei em 2018 para fazer uma oficina de formação de contadores, porque assim são mães que coordenam essas iniciativas. Aí fiz a oficina. E os convites foram vindo, aí ampliou-se, fui para a Áustria, fui para a Alemanha, fui para a República Tcheca, fui para lá, fui para cá. E aí volta no outro ano, aí o ano passado voltei, fui para a Inglaterra, fiz uma formação. Inglaterra, a coisa é um pouco diferente. A iniciativa lá já tem 20 anos, está super solidificada, é um número grande de famílias que participam, né, que estão presentes. E em Milão eu consegui aí um apoio, pela primeira vez consegui um apoio do Consulado do Brasil, né? E fui indo, e esse ano tinha Praga, Barcelona e Ljubljana, na Eslovênia, e pandemia nos cortou. Então, eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo que eu levo o meu texto literário, que eu divulgo os meus livros, eu acabo sendo uma divulgadora do português, da língua portuguesa, né, do Brasil. É isso, dona Sim. Tati. Minha água Obrigada, é acabou. super importante a gente saber isso, porque é uma coisa diferente, né? Que antes de você comentar isso comigo também, eu não conhecia esse trabalho, então eu acho super importante que a gente saiba, né, que o português está tentando se manter, né, a língua portuguesa, a literatura em si. É bem importante isso, porque nós temos essa certeza de que a leitura literária ela pode unir povos, né? E inclusive eu acho muito interessante que você sempre traz histórias de muitos povos, né? História da Finlândia, história da Patagônia, histórias da Coreia, né? Você é uma pesquisadora, né, de histórias, então valoriza muito as histórias brasileiras, indígenas, inclusive, né? Tem o teu livro do Pai Querer, que fala muito dessa questão da cultura indígena, mas você valoriza a palavra em todas as culturas, né? E então essa sua, vamos dizer assim, essa sua a divulgação que você faz, né, das histórias de outros povos, faz com que a gente também se aproxime dessas culturas. E isso é muito importante. Então, você faz esses dois trabalhos, né? Traz a cultura de outros povos para a gente e leva a nossa cultura da literatura brasileira, infantil, enfim, para outros lugares, né? Então, é esse intercâmbio, né? Você traz e você leva. E eu acho esse trabalho muito bonito. Quero te dar parabéns por isso. E eu espero que essas portas estejam sempre abertas para que você possa transitar aí por todo mundo, levando a arte da palavra, né? A sua arte. E eu gostaria de ver aqui se nós temos mais perguntas do público, né? Nós temos participação aqui. Tem uma fã da Fofa, perdi ela aqui agora, mas ela disse que adora a Fofa, que é uma personagem. Fofa entrou no PNLD 2020, viu, professores? Escolham a Fofa para sua escola. Olha que maravilha. Foi a Fabiana Fogliani que disse ela disse: amo a Fofa do terceiro andar. A Que Aline legal. Herman disse que gatinhos são bem-vindos na live. Quando Ai, que a bom! chegou ali, Obrigada. né? A Nádia Opalinski também tá participando aqui. Olha, a Nádia disse que teve o privilégio de conhecer a biblioteca da Juta, a biblioteca comunitária lá Sim, da Índia. A Nádia também conheceu. A Aline Herman está te dando parabéns. Obrigada, Aline. Todo o pessoal que está nos acompanhando aqui tá bem participativo, né? Dando Legal. parabéns. A Sara Brown também, obrigada, Sara, pela participação. Ela disse que é muito bom ouvir esses depoimentos, né? Os depoimentos da Cléo e das colegas aqui que estão participando também. Eu não sei, mas acho que a maioria é professora.
escritora, né? Como a Sara, que é escritora, é o nosso mundo, né? O nosso universo da literatura, e nós pensamos realmente essa live para vocês, né? Para falar sobre a mediação da leitura literária, que é muito, muito importante para nós. Eu, pessoalmente, acredito muito nessa mediação, e eu acredito que ela não acontece naturalmente. Nós precisamos, sim, de formação, precisamos de mediadores bem formados, com oficinas como essa que a Cleo faz, e também de professores leitores, né? Que leiam obras literárias, seja infanto-juvenis ou as obras literárias brasileiras, enfim, mundiais, né? E agora queria falar com a Cleo, inclusive, sobre isso, né? Qual que é a sua percepção do trabalho de incentivo à leitura nas escolas a partir do texto literário? Né? E se você acredita que os professores estão preparados para realizar esse trabalho de incentivo à leitura na sala de aula? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse mais diretamente sobre isso, e se você teria sugestões de como motivar os educadores, as educadoras, para essa formação de leitores. Aí, assim, mais específico na sala de aula mesmo, porque a gente falou das formações, dos atendentes de bibliotecas, né? Mas e na sala de aula, assim, o que os nossos professores podem fazer? E como se tornar, né, um professor leitor? Tati, eu acho que esse poderia ficar para uma outra live, né? Eu estou vendo aqui que tem pessoas que já estão indo embora, né? A gente já está aí com 1h20, então, sim. Porque esse é um assunto longo, né, Tati? Se a gente entrar nesse assunto, para eu responder isso rapidamente, não se responde. Tá? Não é um assunto, ele é muito amplo, então não dá para matar isso rapidamente. O que eu poderia dizer é assim, professor, leia, seja um leitor. Se você não for um leitor, você não vai conseguir fazer mediação. E eu acho, essa coisa da virtualidade também, ela tem um tempo, né? As pessoas não seguram muito tempo também essa coisa virtual. Então, por isso que eu pediria licença para você, para a gente não entrar nesse tema, sabe, Tati? Para a gente deixar ele para uma outra hora, para que a gente consiga até, né, desenvolver ele com mais maestria mesmo. Com certeza, é longo. A gente pode voltar. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É um assunto profundo, necessário, e a gente pode voltar. E eu acho que a gente pode, então, inclusive, se encaminhando para o encerramento, mas antes eu quero só agradecer aqui a participação e um comentário da Ângela, que é bibliotecária de Colombo, da Biblioteca de Colombo, e ela diz que o livro Fofa foi um dos mais lidos na Biblioteca Pública Municipal de Colombo. E ela dá parabéns para a Cleo. E a Aldi Gonzaga, que é de São José dos Pinhais, ela diz que leu esse da Fofa e que acha muito bom. E a Ângela diz que é uma linguagem que cativa muito o público, né? Realmente é um dos preferidos, né, da Cleo aqui. E a Nádia diz que o primeiro workshop de contação de histórias dela foi com a Cleo. Então, vejam, né? Suas fãs aqui. E eu gostaria muito que você, então, pudesse fazer as suas considerações finais, né? E que você lesse para a gente um trecho do seu livro, escolhesse uma história bem bonita, histórias que eu gosto de contar, para ler para a gente. E aí fazer as considerações finais. Então tá, então agradeço muito a presença de vocês, foi bom estar aqui, né? Não aconteceu antes, mas aconteceu agora. E então quero deixar um pedacinho da história Flor da Lua, histórias que eu gosto de contar, para você ficar com ela nesse fim de noite. E a história começa assim. Era noite, e a lua banhava a casa vazia com sua tênue luz prateada. Sentado à mesa, com uma xícara de chá nas mãos, o homem deixou seu olhar atravessar a vidraça e se perder na escuridão. Quando a porta se abriu, o barulho da dobradiça quebrou o silêncio e por ela entrou a mulher, silenciosa, triste, cabisbaixa. Em pé, às costas do marido, fez um carinho na cabeça dele e deixou cair algumas lágrimas.
Voltava mais uma vez do centro da adoção de crianças com o pedido recusado. A voz engasgada por um soluço contou ao marido que os responsáveis pelo departamento alegavam a mesma coisa de sempre. Diziam que a pobreza do casal não permitia o sustento de outra pessoa. O marido segurou a mão que repousava sobre seus ombros e puxou a mulher para perto de si. Fez com que se sentasse numa cadeira ao seu lado e ternamente perguntou a ela se ela havia lembrado aquelas pessoas que a tradição dos antepassados diz que quando não se pode ter um filho de sangue, deve-se ter um filho de coração, e que os espíritos dos antepassados se alegram com essa atitude, porque gostam de ver a continuação da sua gente. A mulher afirmou que sim, havia dito tudo isso e ainda mais, que eram pobres, porém trabalhadores, e que nunca faltou comida na mesa. Mesmo assim, eles negaram. Calaram-se. Eles desejavam um filho. Sonhavam com uma criança, rompendo o silêncio da casa e animando-a com riso e alegria. De mãos dadas, o olhar dos dois pousou na lua cheia, que acalmou o coração do casal. Era o dia 15 do mês de agosto, dia de celebração da lua do outono, a mais bela do ano. Aí está um trechinho de Flor da Lua, um conto do Japão, que eu gosto muito. É uma das histórias que eu gosto de contar. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Pelo convite. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. E legal. Ficamos aí, fico aqui disponível para um outro momento, para estar com vocês. E obrigada, Tati, obrigada a todos, obrigada por esse carinho, né? Sim, muito obrigada, Cléo. Eu vou pedir só para as pessoas ficarem aqui mais um pouquinho, só para eu fazer um anúncio das próximas lives, mas eu agradeço muito a presença da Cléo e eu vou me despedir aqui da Cléo. Vou ficar sozinha aqui na tela com vocês. Beijo! Tchau, Beijo! Gente, dá uma olhada no meu canal do YouTube, que eu estou fazendo, eu estou publicando dicas, pequenas dicas sobre mediação de leitura, sobre livro, leitura, contação de história, no meu canal. E estou contando ou lendo algumas histórias. Então aparece lá, gente. Beijos! Foi ótimo estar com vocês! Até! Oi, gente. Então, só para lembrar que essa semana nós ainda temos mais uma live. Na sexta-feira, às 15 horas, nós vamos ter um encontro com os escritores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Eles são super conhecidos pela coleção Fábrica de Fábulas, Chapeuzinhos Coloridos, Branca de Neve e as Sete Versões, e outras obras também, né, inclusive para adultos, mas nós vamos conversar com eles sobre essa escrita em dupla, esse processo criativo, né, como é escrever em dupla e para crianças, eles vão nos contar um pouco sobre isso. Então, eu espero vocês aqui na sexta-feira, dia 24, às 15 horas, para que a gente possa fazer mais um bate-papo aqui no Trilhas Literárias. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui, né, a presença do Kenny também e do Marcão, acho que eram os dois meninos, os únicos meninos que estavam aqui presentes no nosso meio aqui de mulheres, né? Então agradeço muito a todos vocês e nos vemos então na sexta-feira nas próximas lives. Um grande abraço a todos e a todas e seguimos aqui, né, sempre no Trilhas Literárias, com várias dicas de leitura. Acompanhe o nosso trabalho no Facebook e no Instagram também. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.